Olá, professor, prazer, sou o Gerson. Nós vamos estar gravando a aula número 10, de gestão dos adolescentes, Não Recuamos. Ela é toda fundamentada nos adolescentes vencedores, adolescentes da Bíblia, da CPAD. Então, como base, a nossa lição de hoje ela vai ter a passagem de Daniel, do capítulo 3, versículos 1 ao 30, e vai passar por cima, basicamente, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, como é uma história do Antigo Testamento e tem uma temática bastante interessante, para essa aula eu recomendo começar ela com algumas perguntas, e ela já é proposta pela própria lição, que são 3 delas. Por que devemos fazer a diferença no mundo? Como ser bem-sucedido e não negar a fé? E você descobriu qual o propósito de Deus para a sua vida? Então, essas perguntas, professor, elas servem para nortear o seu objetivo dentro da aula. Então, você vai começar com essas perguntas, isso já vai te ajudar a qual é o seu objetivo, onde você quer chegar. Elas não são perguntas necessariamente para serem respondidas, embora sejam interessantes para que já gerem uma participação dentro da aula, ela não faz parte daquilo que precisa ser expresso agora, porque eles estão aprendendo, eles não sabem muito bem qual que é o objetivo por fim. De forma geral, as aulas tendem a ser muito mais interessantes quando há uma aplicação do contexto da passagem de uma forma mais correta e trazendo para uma realidade realmente aplicável e pertinente ao adolescente. Então, de nada adianta eu contextualizar muito bem o Antigo Testamento, mas quando eu for fazer uma aplicação desse contexto, o contexto local, do adolescente local, da sua congregação, de uma forma que ele não consiga conceber isso, que não faz parte da realidade dele. Então, sempre é um desafio para você que está dando a aula, conhecer os seus adolescentes, para que quando você faça a contextualização do que está acontecendo no Antigo Testamento, você também possa fazer a contextualização de algo pertinente e aplicável à vida do adolescente. Então, a lição ela vai ter 3 objetivos principais, que vai ser levar os alunos a avançarem diante das perseguições, conscientizá-los de que deve prestar culto só a Deus e criar uma barreira de resistência às imposições da sociedade. Como toda lição, ela tem como objetivo principal a construção de uma nova mentalidade. Então, com as histórias desses 3 personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego, o adolescente vai poder construir uma nova mentalidade. Qual que é essa nova mentalidade? Aquilo que vai ser trabalhado durante a aula. Vai ser a mentalidade acerca das provações, acerca da dificuldade. Toda a passagem ela vai estar trazendo um grande livramento, um grande milagre de Deus e uma imposição muito grande da sociedade da época. Então tem que trazer isso para a realidade dele. Então quais são as pressões, quais são as dificuldades e aí trazendo isso você vai conseguir construir a mentalidade. Você vai trazer o que aconteceu e como é que aqueles jovens lidaram com os seus desafios e aí você vai trazer um contexto aplicável agora para o adolescente e desafiá-lo a responder da mesma forma, só que numa realidade diferente, uma realidade similar. Então, como todo assunto, ele sempre vai ter um ponto central. O nosso hoje, ele é o não recuamos, mas também não é necessário que você traga todos os pontos importantes, os pontos de destaque do assunto, de tudo que vai ser abordado, já logo no começo. Então, sempre faz uma introdução mais prática, talvez, do assunto, para que eles possam contextualizar, mas sem contar todos os segredos. Então, quando a gente fala de não recuar, a gente precisa... Eu gosto muito quando traz o significado das palavras no começo, para depois ir desenvolvendo o assunto com mais intensidade e com mais profundidade. Então, sobre recuar, a gente consegue pegar o significado de fazer andar, ou andar para trás, retroceder, dar marcha ré. Então, quando a gente fala de recuar, como a gente está começando o assunto, está construindo as dificuldades e o porquê que a gente precisa de uma mentalidade diferente nessas situações, a gente consegue colocar os desafios do nosso cotidiano. Então aqui é sempre muito interessante colocar os exemplos e situações que tornem a discussão desse assunto interessante. Então eu vou colocar situações, por exemplo, do ambiente escolar, do ambiente familiar, eu vou colocar situações de trabalho, muitos adolescentes já trabalham, então vai colocar essas situações onde eles são provados ou têm dificuldade de manter a sua fé firme, antes mesmo de estar falando da própria história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o seu maior desafio como professor vai ser sempre trazer a Bíblia como um contexto atual, de reconstruir todo o contexto que está acontecendo ali e trazer agora os novos elementos do nosso contexto, mas que tem a mesma representatividade no contexto daquela época.
Então, basicamente, a nossa lição ela vai trazer 4 pontos, e o primeiro ponto é a estátua de ouro e o decreto do rei. Então, a passagem, basicamente, ela vai começar falando que o rei Nabucodonosor, ele acabou construindo uma estátua de ouro e levantou em uma das províncias da Babilônia. Então, toda vez que tocassem alguns sons de instrumentos, foram ordenados de que eles deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro que havia sido levantada. Então, Nabucodonosor, construindo isso, ele estava muito orgulhoso do seu reinado, de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava se enchendo de si e ele estava basicamente dizendo que ele estava sobre qualquer dominação terrena, ele estava sobre todas as outras coisas. A estátua de ouro que ele construiu prevalecia sobre tudo. Então, ele estava dizendo que ele era maior, que ele continha um grande poder e que as pessoas deveriam, de todos os povos, todas as línguas, deveriam se prostrar à estátua de ouro que ele havia levantado. Já o segundo ponto, ele vai tratar especificamente sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. No dia que a estátua do rei Nabucodonosor foi levantada, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram, eles não adoraram aquela entidade, aqueles... Com isso, a notícia ela rapidamente se espalha e chega aos ouvidos do rei, e o tom que isso chega já é um tom de desrespeito, um tom de falta de reconhecimento da autoridade do rei. Afinal, o rei tinha dado um decreto, e alguns jovens judeus, eles não tinham acatado essa ordem. Então o rei, nesse momento, ele se sente ofendido, ou seja, tem a sua honra denegrida porque ele não teve a sua ordem acatada. Já o terceiro ponto, ele é o lançados na fornalha de fogo. Então ele vai estar trazendo aquela parte ali que eles já introduziram a construção e a edificação da estátua de ouro. No segundo ponto, ele vai estar falando do posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego em relação a tudo aquilo que o rei tinha proposto, daquilo que o rei tinha construído. E o terceiro ponto é que eles são lançados na fornalha de fogo. O rei, no auge da sua ira, quando ele descobre, então ele fica sabendo que há alguns jovens que eles não estão se prostrando diante do seu decreto. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles desafiam o rei, e mostrando que eles tinham uma confiança total na autoridade de Deus, do Deus que eles serviam, que eles seriam de todas as formas livrados por aquela fornalha, sem saber como, mas eles sabiam que o Deus deles não permitiria aquilo que acontecesse, e que mesmo que acontecesse, eles não estariam se prostrando a um outro Deus. Eles tinham plena convicção da autoridade e daquele Deus que eles serviam. Isso é um confronto para o nosso cotidiano, meu, seu, professor, e dos adolescentes, de em quantas situações nós somos desafiados, nós somos encorajados a recuarmos ou abandonarmos a nossa fé. Então, muitas vezes nós inicialmente nos posicionamos, mas ao as pessoas perceberem o nosso posicionamento, elas nos confrontam de volta. E aí agora nós precisamos sustentar esse posicionamento, e isso aumenta uma grande dificuldade em relação a não é só simplesmente se posicionar, e sim manter. Então essa consistência da nossa fé, ela é muito comprovada e desafiada a partir do exemplo de Sadraque e Abednego. E essas situações elas precisam ser construídas junto com os adolescentes, sempre trazendo situações onde nas realidades eles podem estar sendo omissos ou podem estar tendo dificuldades de manter esse posicionamento. Por exemplo, em ambientes escolares, debates, cursos, ambientes familiares, onde as dificuldades em credos diferentes dentro da mesma casa, eles acabam tendo conflitos ou não conseguindo manifestar e ser permanente, persistente na sua própria fé. Então aqui a gente consegue aprender com eles que eles tinham a confiança e a certeza num Deus que era refúgio e fortaleza. Ao mesmo tempo que, se ele permitisse, ele estaria presente, ele livraria, ou que simplesmente uma ofensa para Deus era maior para eles do que desobedecer um decreto do rei. E como quarto ponto é a parte final da passagem, então, primeiro, o rei constrói uma estátua, ordena que todos se prostrem. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostram, eles desafiam o rei, e aí agora eles são lançados na fornalha de fogo. E aí então a gente entra no quarto ponto, que é o livramento. Que é importante ressaltar que o rei estava tão furioso com essa história, com essa situação toda que estava acontecendo, que ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Essa fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os soldados, quando eles foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram consumidos pelas chamas. Então, a gente consegue perceber que isso é um dos milagres mais intensos, mais incríveis da Bíblia, porque, cara, muito fogo, muito calor, uma fornalha de fogo incessante, tanto que consumiu os soldados que os lançaram, e mesmo assim eles não foram atingidos. E esse espanto de não ser queimado, de não ser consumido pelo fogo naquela fornalha, espantou tanto Nabucodonosor, que ele
decide perguntar para as pessoas que estavam ao redor se elas estavam de fato vendo aquilo que ele estava vendo, que ele precisava confirmar, porque aquilo de fato causou um espanto muito grande nele. Só que esse ponto nos mostra uma das coisas mais incríveis de Deus, que por mais que dificuldades ou que situações que exijam, que confrontem a nossa fé, elas existam e elas sejam constantes, ele é um Deus que se faz presente. Ele não é um Deus distante, que simplesmente foi lá de longe e apagou o fogo. Não, ele foi um Deus que manteve, que sustentou durante toda essa caminhada, mas também estava presente ali com eles, que em nenhum momento eles precisavam se sentir desamparados, com medo ou afligidos, porque o Deus, ao mesmo tempo que ele dava refúgio, sustento, proteção para aqueles jovens, ele também estava se fazendo presente, mostrando que é um Deus presente, de unidade, que ele não vai simplesmente deixar ou mandar que alguém faça alguma coisa, ou que mande recados para outras pessoas. É um Deus que ele mesmo faz, ele mesmo preserva aqueles que ele ama. Então, depois que a gente encerra o quarto ponto, nós podemos chegar a algumas conclusões. Mas antes de ir para a parte da conclusão da lição, professor, é muito interessante que agora que é onde você vai expressar propriamente tudo aquilo que é o seu objetivo, aquilo que você quer construir, agora onde você vai fechar toda a mentalidade construída até agora, que você aproveite esse momento que você já discorreu toda a história de Sadraque, Mesaque e Abednego para estar contando e trazendo elementos de deuses atuais. Talvez a gente não levante mais estátuas de ouro, a gente não levanta grandes templos, mas os deuses da nossa era, da nossa atualidade, os deuses contemporâneos, eles são dispostos das mais diversas maneiras. E essa oportunidade de você colocar deuses que talvez os adolescentes nem percebam que eles existem, por exemplo, como dinheiro, muitas pessoas se prostram e fazem de tudo e do impossível para que elas consigam mais dinheiro. São realmente avarentas, apegadas a isso. Então, relacionamentos, quantas pessoas se entregam e estabelecem relacionamentos como os deuses, se prostram, se curvam diante de outras pessoas. Os próprios adolescentes têm essa realidade, onde alguém toma totalmente as decisões por eles e não são seus pais, são seus amigos. São pessoas que são intocáveis, que são pessoas perfeitas, que não podem falhar, que recebem toda a atenção, toda a adoração, todo o cuidado, toda a devoção desse adolescente. Ele pode sofrer represálias, consequências terríveis, mas ele não consegue enxergar da verdadeira forma como aquela amizade ou aquele relacionamento, aquele namorado, namorada, está sugando e destruindo a vida dele, está retendo toda a sua adoração, toda a sua atenção, todo o seu coração está direcionado a uma coisa que na verdade ela não deveria. Então essa é a oportunidade, professor, para que você consiga trazer realmente esse desafio de que eles consigam perceber, não, pera, talvez eu não adore uma estátua de ouro, mas talvez eu tenha outros deuses na minha vida que eu preciso colocar esses objetos, essas pessoas, nos seus devidos lugares, para que eles não possam ocupar, porque eles não ocupem o espaço de Deus. Então, de um modo geral, a gente consegue observar que essa história, ela exigiu muito de Sadraque, Mesaque e Abednego, não somente fé, mas coragem. Então, isso é um chamado de que a caminhada de fé, toda essa caminhada cristã, a caminhada com Deus, ela exige de nós sim coragem. Ela não é simplesmente uma ida ao parque, um passeio, não é uma brincadeira, não é algo sempre agradável. Às vezes ela vai exigir de nós, vai nos colocar em situações de medo, de confronto, mas sobre todas essas coisas ele apresenta um Deus presente, um Deus que está constantemente do nosso lado, trazendo todo o livramento. O Deus que permite que a tempestade chegue e é o mesmo Deus que nos livra dela e é um Deus presente no meio dela. Então, por mais que tudo que esteja acontecendo na tempestade seja grande, eu tenho alguém que é maior que isso. E a gente consegue perceber isso muito na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque é uma convicção no seu coração de que por mais maior que seja a autoridade do rei Nabucodonosor, por mais que grande que seja a fornalha, ainda assim o posicionamento deles foi: nós não adoraremos outros deuses, nós não nos prostraremos, nós não negaremos a nossa fé. Então exige sim coragem, mas a partir do momento em que nós temos fé em Deus e coragem, é Ele quem vai entrar com todos os outros recursos, é Ele que vai suprir, é Ele que vai estar trabalhando nisso. Então assim, a mentalidade que precisa ser desenvolvida é que assim como aqueles jovens não temeram as tempestades da vida, as fornalhas que aconteceram naquele período, nós e você e os adolescentes também não podem temer os desafios agora. Eles precisam se manter firmes, porque o Deus daquela época também é o Deus de agora. Ele não mudou, ele é imutável. Então ele vai permanecer sim, com a mesma mentalidade de eu vou livrar-os, estar presentes com eles naquele período, também é a mesma mentalidade que ele vai ter agora, que eu vou livrá-los e estar presente com vocês todos os dias. É essa mentalidade de que, além de que eles foram livrados da morte,
Deus prosperou muito eles no reino da Babilônia. Então a gente tem a partir do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jovens que foram tirados das suas famílias, foram colocados em outros lugares, em novos patamares, tiveram seus nomes modificados. A gente consegue ver ainda assim um grande exemplo de fé, de caminhada cristã, de obediência, de temor, porque através de tudo isso que aconteceu, eles trazem muitos exemplos e princípios muito importantes para as nossas vidas. E o principal é o respeito e a confiança em Deus, de um Deus que é poderoso para guardar, proteger e livrar, e sempre está conosco, que Ele anda conosco, que Ele é presente, que Ele anda no nosso caminho. E por fim, então, eu sempre gosto e recomendo que sejam fechadas com perguntas, mas perguntas de aplicação pessoal. Essas perguntas, elas são mais intensas, elas são perguntas de confronto, que desafiam os valores, que fazem com que não seja algo que você consiga dar uma resposta imediata, mas seja algo que você precise levar para casa, pensar, digerir, observar como é que estão as suas vidas, as esferas que precisam ser corrigidas. A minha esfera familiar está ok, mas eu preciso corrigir algumas coisas na esfera da escola, do trabalho. Então eu consigo ter alguma coisa que me leve a refletir, que faça com que eu fique mastigando, digerindo a palavra ou a lição que foi aplicada. E esse é o objetivo no final. No final eu já construí todo o meu pensamento, eu já construí uma mentalidade, eu já expus todos os detalhes da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora eu faço um convite com um tom de desafio de que nós precisamos exercitar isso. E a lição ela traz 3 perguntas interessantes que você pode usar elas e ainda assim acrescentar outras. Como você tem resistido às tentações na vida? Você tem feito a diferença entre os seus colegas? O que você mais aprendeu com a história de Josias? Aí você pode estar construindo outras perguntas, talvez você deva conhecer a realidade dos seus adolescentes com alguns detalhes ou algumas situações específicas que talvez não foram perguntadas aqui. Mas você pode usar essas situações para colocar perguntas que sejam não com um tom de acusação ou de investigação, mas um tom de desafio de: será que a gente não poderia fazer diferente em determinada situação? Será que quando nós fomos desafiados dessa forma, nós não poderíamos reagir assim? Será que todas as vezes que nós somos colocados de frente a uma fornalha, eu realmente tenho me mantido firme? Então essas perguntas, esses desafios que eu vou ter que levar para digerir, para depois conseguir fazer uma aplicação pessoal de tudo que foi ensinado, elas são muito importantes, porque o ouvir é uma parte do processo de aprendizagem, mas eu só vou conseguir aplicar se aquilo realmente estiver memorizado, se aquilo entrar no meu coração. E as perguntas, elas auxiliam nesse processo, porque eu vou pegar tudo que foi construído, vou colocar de frente as perguntas, e aí sim eu vou fazer a comparação entre os dois e dizer: não, quando eu tenho essa situação, eu vou seguir o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu for confrontado assim, eu devo permanecer firme, porque quando eu permaneço firme, Deus opera na minha vida como Ele operou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses são os seus desafios, professor. Essa é a história. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam muito, mas é muito sobre obediência, coragem e sobre quem Deus é no meio das nossas fornalhas, no meio das nossas tempestades. Então isso é o meu convite a você, esse é o meu desafio, que você deve construir essa mentalidade de não recuar, de permanecer firme, porque esse é o objetivo, esse é o nosso intuito e é ali que nós queremos chegar. Nós queremos chegar assim num lugar onde nós possamos manifestar a nossa fé, e mesmo que não seja possível que nós sejamos confrontados, nós sejamos pautados e alicerçados nas Escrituras, nos exemplos de personagens bíblicos que vão nos orientar, guiar e apontar para o caminho e como nós devemos nos posicionar. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Até mais.